E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Estou levemente atrasada com esse episódio, mas como prometido que eu ia falar de todos os episódios de The Last of Us, não vou deixar de cumprir a minha promessa. Um pequeno comentário que hoje eu estou usando um lookinho Mandalorian, só pra relembrar que a nova temporada, a terceira temporada de Mandalorian, estreia essa semana, então já tô aqui numa vibe da Mandalorian, que também conta com o nosso querido Pedro Pascal, que faz o Joel. E este episódio começa com uma passagem de tempo de 3 meses, que no jogo, curiosamente, ela não é passada por datas, ela é passada por estações. Então, quando muda, né, quando tem uma passagem de tempo no jogo, eles falam que é outono, inverno, primavera, verão, então não tem explicitamente a passagem de tempo no jogo, mas na série eles resolveram então situar a gente falando que 3 meses se passaram desde os acontecimentos, né, do caso do Sam e do irmão dele. E começa com o Joe e a Ellie na cabana, né, de um casal ali que tá no meio do nada, e eles tentando conversar com eles pra descobrir aonde eles podem encontrar o Tommy, que agora o objetivo deles é encontrarem o Tommy, que é o irmão do Joe. Essa cena não tem no jogo ele já vai direto, né, de uma história pra outra procurando o irmão dele, ele não encontra com mais ninguém, né, pra pedir essas informações, mas na série eles resolveram aí colocar mais algumas interações do Joe e da Ellie com outras pessoas sobreviventes desse apocalipse. E aí na hora que eles saem, a gente vê o Joe, né, parece que tá passando um pouco mal, ele até menciona que foi essa mudança de temperatura, mas a gente vê ele um pouco estranho naquela cena e mais pra frente, minha teoria, né, de que ele tava tendo um ataque de pânico realmente se concretiza, porque ele também começa a sentir algumas coisas que depois ele vem a desabafar, né, com o irmão dele mais pra frente. Mas aí a gente vê um Joe tendo um ataque de pânico, que não é uma coisa muito comum do personagem, né, do que a gente viu até agora do Joe. Então esse episódio, na verdade, no geral, pra mim, foi pra ver o Joe numa outra perspectiva que até agora não tinha aparecido durante a série. E aí eles entram de novo nessa jornada dos dois, tentando achar o Tommy. Eles passam por aquele rio, né, que eles falam que o casal fala que é o Rio da Morte. E ele realmente leva até aquela represa, que no jogo foi bastante diferente esse encontro do Tommy e do Joe, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E a gente vê mais um pouquinho de interação de Joe e Ellie, que assim, pode parecer um pouco cansativo, um pouco repetitivo, mas eu gosto muito dessas cenas, porque são elas que trazem um pouquinho a gente conectar esses dois personagens que são bastante diferentes e bastante iguais em outras categorias, né, outros aspectos. Então nessa conversa entre eles, né, eles estão falando de como seria o mundo pós cura, né, caso a Ellie realmente consiga ajudar eles com a cura, com a vacina. E aí eles estão conversando, e aí mais um easter egg do jogo, que é bastante importante também, tem até no segundo, que é justamente a Ellie falando que o sonho dela é ser uma astronauta, né? Ela gostaria muito de ser astronauta, porque tudo que tem em volta ela já viu, então ela quer olhar pra cima. Então, o desejo dela, o sonho dela é ser astronauta. E uma coisa que eu reparei nessa interação entre o Joel e a Ellie, apesar de ter passado 3 meses, a gente vê em algumas sutis conversas deles que a Ellie ela aprendeu um pouco mais coisas, então, por exemplo, ela estando lá de guarda enquanto o Joel pegou no sono, ela vai mostrando algumas coisas que ela aprendeu com ele. Mas em contraponto, eu não vejo um Joel muito aberto ainda com ela, apesar desses 3 meses passarem, ele ainda é bastante hostil com a Ellie. Dá pra ver que ele tá aos pouquinhos ficando um pouco mais suave ali, mas... E depois também nesse episódio a gente entende um pouco dos porquês do Joel, mas eu vejo que ele ainda tá um pouco cascadura com ela. E aí tem uma cena também bem rapidinha, bem sutil, mas que para os amantes do jogo, que nem eu também pegaram esse easter egg, é dela tentando assobiar, né? Então tem algumas conversas durante o jogo dela tentando aprender a assoviar, e aí ela de novo traz esse assunto aí com o Joe. E aí eles estão caminhando e de repente eles são cercados por algumas pessoas, né, montadas a cavalo, e eles começam a fazer perguntas pra ele, pra saber se eles são infectados ou não são, né, eles estão ali tendo um leve cuidado com quem é o Joe e a Ellie, né, porque são duas pessoas diferentes ali naquela região. E aí, né, graças ao bom Deus, o cachorro não sentiu, né, não farejou a infecção da Ellie, provavelmente porque acho que ele já deva sentir algo já alastrado do fungo, não sei, não entendi também, mas assim, não foi detectado que a Ellie estava infectada por conta da mordida. E aí eles acabam fazendo algumas perguntas pro Joe e pra Ellie, e aí que, né, depois a gente descobre quem é a Maria acaba levando ele ao encontro do Tommy, que eles estão lá numa comunidade toda chamada Jackson, que também já vou falar sobre isso. Mas falando sobre o jogo, essa cena do encontro do Joe e do Tommy é completamente diferente. Na verdade, tanto o Tommy quanto a Maria e outras pessoas daquela comunidade deles, eles estão na barragem, aquela barragem que apareceu na série um pouco antes.
Então, no jogo, eles acabam se encontrando nessa barragem, o Joe, né, tipo, bate lá, fala, oi, tô procurando o Tommy vê ele, eles se reencontram, então tem toda essa conexão dele e do irmão. E aí, durante esses momentos na barragem, eles são atacados por pessoas inimigas, e aí começa toda essa treta entre eles e tal. E aí, nessa conversa, vai desenrolando as coisas que aconteceram nesse episódio, mas tudo acontece na barragem. Em momento nenhum, Jackson aparece, em momento nenhum, assim, a gente conhece a comunidade que eles estão vivendo. E eu já vou te falar por que eu gostei deles terem mostrado isso na série, apesar de não ter no jogo. Então, como a gente viu, Jackson é uma cidade, né, basicamente, que foi montada por eles, né, eles vão falando que eles já tinham algumas proteções de muro, eles construíram mais algumas, é uma comunidade, eles até mencionam que eles são comunistas, né, então é realmente uma comuna ali que eles montaram naquele espaço. Então é comunismo. Não é isso não. É isso aí, literalmente, é uma comuna. Então tem crianças, tem escola, tem lavanderia, tem tudo. E por que eu fiquei tão feliz e de boca aberta por terem mostrado Jackson na série? Foi porque no jogo, apesar de não aparecer no primeiro jogo nada sobre Jackson, no segundo, praticamente, né, o começo inteiro do jogo de The Last of Us 2 se passa em Jackson. Então é uma comuna que, né, sem querer dar spoilers, mas já dando, assim, ela vai ser recorrente aí nessa história de The Last of Us, ela vai ser bastante importante. E eu amei ver que, assim, até os pequenos detalhes na série eu já conectei com o jogo. Então, assim, até o local onde eles estavam comendo, como é que fala, as ruas, aquela decoração de Natal ali, tá tudo muito parecido com o segundo jogo de The Last of Us. Então foi muito legal terem inserido Jackson nessa história. E voltando a essa cena aí que eles estavam comendo, né, naquele restaurante com uma carinha um pouco country, assim, a gente descobre então que o Tommy se casou com a Maria, que, né, é dessa comunidade, que trouxe ele pra lá. Então o Joe não bateu muito bem com ela ali naquele primeiro momento, mas o Tommy agora e a Maria são casados. E outra cena que eu fiquei um pouco na dúvida se é isso ou não, eu acho que não, talvez os diretores tenham feito isso pra gente ficar um pouco confuso, mas tem uma hora que uma menina aparece, né, observando a Ellie ali no fundo. Eu acho, meu coração diz que aquela ali é a Dina, que é uma personagem que vai estar no segundo jogo. Pode ser que não, pode ser que eles só, né, realmente colocaram uma menina aleatória observando ela, que nem a Maria explicou, né, que o pessoal tava curioso, enfim. Mas se for a Dina, eu vou gostar bastante, porque ela também é uma personagem muito importante no segundo jogo. E que eu tenho certeza que, se for ela, os fãs aí vão ficar bem à loucura, se era o caso. E aí a gente vê, né, eles mostrando um pouco, né, da cidade, a Maria explicando pra eles e tudo mais, e aí, né, acaba que o Joe e o Tom, eles precisam ter uma conversa só entre irmãos, né, sem nenhuma pessoa extra ali conversando com eles. E aí a gente descobre que o Tommy tá esperando um bebê. E o Joe, ele fica um pouco, né, assim, receoso com essa informação, provavelmente por conta, né, da perda da Sarah. Ouvir essa notícia do irmão dele deixou ele um pouco abalado visivelmente. Ele até fica um pouco mais arisco com o Tommy. E enquanto isso, a Ellie, né, ela tá lá saindo do banho e ela vê todo um cuidado que a Maria teve em separar roupa pra ela, mostrar aquele coletor menstrual pra ela, que ela, né, provavelmente não tinha ideia de como se usava, o que era aquilo, pra que servia. Mas é legal ver que a Maria teve esse cuidado com a Ellie, apesar dela, né, acabar de conhecer a menina. E aí, né, a Ellie vai visitar a Maria e lá a gente descobre algumas coisas importantes. A primeira é que a Ellie não sabia que o Joe tinha uma filha que ele perdeu. E aí a Maria acaba sem querer contando pra ela, né, que era a Sarah. Então a Ellie descobre naquele momento, e aí ela até fala, né, muita coisa faz sentido agora, né, do Joe ter perdido uma filha. E outra coisa importante aqui, pra quem é amante do jogo, da roupa, né, a roupa que a Ellie tá usando, aquela jaqueta rosa super bonita, inclusive, é igualzinha do jogo também, então mais uma vez, né, o pessoal trazendo easter eggs do jogo para a série. Passada essa cena, então a gente tem outra cena do Joe e do Tommy conversando, um pouco mais, né, acalmados os nervos, e aí o Joe decide contar pro Tommy qual é a importância da Ellie, né, o que eles realmente foram fazer, né, o que ela vai precisar fazer com os vagalumes. Conta que ela é imune, que ela provavelmente, né, seja a cura, né, pra essa doença. E aí ele desabafa e aí a gente conhece um Joe totalmente vulnerável, que até agora a gente não viu na série. Então, muita gente falou que esse episódio foi um pouco mais lento, foi um pouco mais ruinzinho comparado aos outros, mas assim, até agora não tem nenhum episódio ruim de The Last of Us, cada um tem a sua importância, e esse pra mim a importância principal foi justamente a gente conhecer o lado diferente aí do Joe, o lado vulnerável, o lado de uma pessoa que tem medo sim, apesar de ser tipo super casca grossa, super durão, né, enfrentar pessoas, enfim. Então ele fala pro Tommy o quanto ele tem medo, né, o medo paralisou ele várias vezes, ele dá 2 exemplos em que o medo paralisou ele em relação a Ellie. E aí, naquele momento, ele fala, Tommy, eu preciso que você cumpra isso, porque você é jovem, você é corajoso, você vai conseguir manter a Ellie segura.
E aí ele acaba, né, falando isso pro Tommy, pra o Tommy ser a pessoa que vai levar a Ellie e ele não, né, se desvincular dela. O que o Joel não sabia é que a Ellie tinha ouvido essa conversa. Então, quando ele vai lá procurar ela, eles têm uma conversa bem dolorosa, assim, por assim dizer, em que a Ellie pergunta, assim, tipo, por que você não me abandonou se você já ia planejar fazer isso, né, desde antes? E aí ela acaba mencionando o nome da Sarah, né, e aí deixa o Joel bem, assim, arisco também. E as falas da série são iguaizinhas às do jogo, são as mesmas falas, inclusive aquelas falas finais bem pesadas da Ellie, né, com o Joe, que ele fala, tipo, você não é minha filha e eu com certeza não sou seu pai, sabe? Então, essa cena, essa briga entre eles é bem impactante, tanto no jogo quanto na série. Você não é minha filha. E eu não sou mesmo seu pai. Em contraponto com o jogo, o que acontece? Naquela represa, né, que eles estão conversando, tem essa conversa mesmo entre o Tommy e o Joe, do Joe querer deixar a Ellie com ele e o Tommy levar ela até os vagalumes. A Ellie escuta isso, só que aquela conversa que acontece na série, ela acontece depois, porque naquele momento que ela escuta o Joe falando com ele, ela rouba um cavalo e foge. Então a gente vê no jogo, né, a gente vai acompanhando o Joe e o Tommy indo atrás da Ellie, encontrando com vários saqueadores, com várias pessoas tentando atacar eles, né, no meio do caminho. E aí em uma casa que a Ellie se escondeu, que aí acontece essa conversa entre eles dois, que é igualzinha da série, né. Mas antes disso tem toda né, esse drama aí da Ellie fugindo, tem toda essa ação aí do jogo também deles tentando, né, lutar contra os saqueadores. E aí, realmente, a Ellie e o Joel têm essa conversa, e aí o Joel dá pra trás, do mesmo jeito que ele dá na série, de não abandoná-la mais, e aí ele decide, então, continuar com ela pra eles encontrarem os vagalumes, né? Tommy saiu da jogada, tenho certeza que ele ficou muito aliviado, não demonstrou, mas realmente ficou. E aí a Ellie e o Joel vão aí atrás da universidade, que é onde eles acham que os vagalumes vão estar nesse próximo momento. E aí, mais uma vez, vemos Ellie e Joel, né, em mini jornadas a caminho da universidade. Também tem aquela leve conversinha de que o Joel era um empreiteiro. E aí a Ellie, né, começa a zoar com ele, eu sou um empreiteiro, enfim. Então, mais momentos fofinhos de Ellie e Joel. E aí eles chegam na universidade, que mais uma vez também tem alguns easter eggs para os fãs do jogo, entre eles os macaquinhos, que estão espalhados na universidade. No jogo essa cena é meio comprida, porque eles vão passando em vários trechos da universidade, eles encontram os taladores, eles encontram esses macaquinhos, eles encontram um monte de coisa, vários itens aí que eles têm que pegar. Então, depois dessa jornada aí da universidade, na série eles fizeram bem mais direto ao ponto, então eu já mostrei eles direto indo àquela área onde os vagalumes estavam, né, que era, acho que se não me engano, na parte de biomedicina, algo assim. E aí eles, né, veem um mapa, né, num quadro, e aí eles deduzem que eles estão em Salt Lake City, que é onde todos os pontinhos apontavam, e eles falam, bom, provavelmente eles estão lá, então vamos atrás dos vagalumes nessa cidade. E aí que acontece uma cena que ninguém estava esperando, mentira, quem jogou o jogo já estava esperando de outra forma, mas estava, que eles encontram, né, alguns desses saqueadores que estavam entrando na universidade, e um deles começa um embate com o Joel, e quando a gente vai ver, o Joel foi gravemente ferido, né, com, acho que era um taco de beisebol, alguma coisa assim. Então ele tava com um ferimento muito forte, a Ellie ajuda ele, né, a se levantar, a colocar ele de volta aí no cavalo para eles fugirem. Rapidamente abrindo parênteses com o jogo, no jogo acontece mais ou menos parecido, eles realmente são atacados por saqueadores. A diferença é que o Joel se machuca porque ele, num embate com um desses caras, ele cai, acho que do primeiro andar da universidade, e ele cai direto num ferro que estava apontado para cima. Então a perfuração é praticamente pior, na verdade, no jogo do que na série, mas realmente esse canto dele aqui é perfurado. Ele acaba se ferindo gravemente, a Ellie, né, tem que ajudar ele a sair da universidade, colocar ele no cavalo, enfim. Então essa parte aí do ferimento do Joel também tem no jogo, não é nada novidade aí pra ninguém que já jogou. Mas pro pessoal que não assistiu, né, até pra gente também é um pouco impactante ver aí o Joel, que era o cara fortão, que a gente conheceu bem mais esse lado, né, diferente dele, tendo que ser levado pela Ellie, a Ellie, tipo, implorando pra nada acontecer com ele, cara, então é tenso ver os momentos aí do Joel ferido. E aí, né, acaba justamente com a Ellie, né, tentando fugir, né, tentando ir embora junto com ele acaba caindo, porque ele tá realmente morrendo de dor, tá sangrando pra caramba, e aí ela, né, fala, como é que eu vou continuar sem você? O que eu vou fazer sem você, né, então... Novamente, né, no Last of Us, a gente achando que não ia ter baque, veio um baque que ninguém tava esperando. Bom, dando um overview do episódio, como eu mencionei anteriormente, eu não achei um episódio muito chato, assim, eu acho que de todos foi o menos frenético, e o menos, eu acho que
importante, tirando aquele final. Mas, como eu falei, eu acho que foi um episódio muito do Joel, eu acho que ele foi o foco desse episódio, e como eu gosto, né, de trazer motes, assim, pra cada episódio, eu acho que esse aí foi mais vulnerabilidade. Então a gente conheceu essa vulnerabilidade do Joel, esse medo que ele tem, essa, de novo, a humanidade que eu sempre trago, né, sobre The Last of Us. Então a gente viu esse lado humano do Joel, uma pessoa vulnerável, que tem medo, que se importa demais com as pessoas, que quer tá protegendo todo mundo a todo momento, só que ele tem que lembrar dele também, né? Então, eu gostei do episódio no geral, assim, não acho que entra no meu ranking de favoritos, mas, né, só de ter Jackson pra mim já subiu muito mais do que eu tava esperando ter esse episódio. Essa semana eu lancei o episódio 6 e ainda essa semana eu vou estar falando sobre o episódio 7 também. Então, fiquem de olho aqui no canal, porque teremos sobre todos os episódios de The Last of Us, sim. Espero que vocês tenham gostado desse review do 6º episódio de The Last of Us. Não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui, de ligar o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo, de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu like neste vídeo aqui para as pessoas conhecerem aqui o Dimensão Pop, tá bom? É isso e até o próximo episódio.